Fala galera, tudo certo? Ó, passando aqui fazendo esse vídeo, dando sugestões de contratações para o Cruzeiro em 2026, jogadores que eu queria ver com a camisa do Cruzeiro em 2026. Já fiz alguns vídeos aí que eu falei do Gustavo Scarpa, que eu falei de uma possibilidade do John John, e agora eu vou falar de dois nomes que eu separei, que eu vi que podem ir para o mercado. O primeiro é o Renan Lodge. O Renan Lodge que está em litígio com o Al Hilal, acho que vai conseguir a rescisão lá, rescisão contratual, então pode vir de graça para o Cruzeiro, por mais que o salário dele não seja barato, mas acho que é um jogador que vale a pena para termos no nosso elenco, principalmente se o Kaique sair. Eu falei isso em alguns vídeos passados, que se o Kaique sair, a gente tem que buscar reposição. A gente não pode só confiar no Cauã Prats, que tem 16 anos ainda, é jovem, então acho que a gente precisa ir no mercado reforçar a nossa lateral esquerda. Mas claro, se o Kaique sair, se surgir alguma proposta pelo futebol do Kaique e se ele for negociado, aí tudo bem. Com ele, mantendo ele para 2026, eu não iria atrás de outro lateral esquerdo não, porque para mim o Kaique, junto com o Luciano Juba, são os dois melhores laterais esquerdos do país, do futebol brasileiro, né? É, e falando de, caso o Kaique saia, pra mim é Renan Lodge, cara. Pra mim é Renan Lodge, ele saiu muito bem aqui do Brasil, né, do Atlético Paranaense, jogou algumas temporadas boas, depois foi pro futebol saudita, onde não teve muitas oportunidades, onde lá os sauditas não inscreveram ele nas principais competições que o Al Hilal disputava, então ele entrou em litígio. Para mim é um jogador que seria fantástico para o jogo do Cruzeiro. Acho que é um excepcional jogador. Até pouco tempo atrás era convocado para a seleção brasileira, né? Apesar que as laterais do Brasil não são. Não existe mais um Cafu, um Marcelo, um Roberto Carlos. Não existe mais um cara que chega e tome conta da posição, né? Então, a cada ano, a cada convocação, os treinadores têm feito teste, né, para encontrar o lateral titular para uma Copa do Mundo. Já foi Alex Telles, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, um monte de lateral esquerdo, né? O próprio Renan Lodge. Então, se eu fosse o Cruzeiro, se eu fosse o Pedrinho, se eu fosse os diretores, eu iria atrás do Renan Lodge, que vai vir de graça, claro. O salário dele deve ser 1 milhão e pouco, mas isso pode ser negociado, né? E ele é um jogador jovem ainda, não chegou aos 30 anos de idade, então é um jogador que eu traria para o Cruzeiro em 2026. Mas claro, faço essa ressalva, né? Se o Kaique sair, se o Kaique não sair, mantemos Kaique e Cauã Prats. Outro jogador que eu separei foi o atacante do Flamengo, Everton Cebolinha. Um ponta que jogou demais no Grêmio quando no início de sua carreira. Foi negociado com o futebol português, né, com o Benfica, onde não teve muitas oportunidades, mas sim, nos jogos que ele teve oportunidades e que eu tive o prazer de acompanhar, eu gostei do jogo dele, um jogo propositivo. E não à toa veio para o Flamengo, né? O Flamengo, desde a gestão do Marcos Braz, do Rodolfo Landim, tem trazido jogadores bons, jogadores excepcionais. E o Everton Cebolinha não foge disso, né? Agora ele tem poucas oportunidades, porque o Flamengo tem o Luiz Araújo, que tá bem, o Carrascal, que tá bem. O Felipe Luiz gosta muito do futebol do Samuel Lino, por mais que eu acho que em 2025 ele não se provou nada, para mim não merecia está na titularidade do Flamengo. E por isso que o Everton Cebolinha não tem muitas chances no time titular do Flamengo. E eu acho que. Eu não sei se ele sai em 2026, mas caso ocorra alguém oferte uma proposta boa para o Flamengo, eu tenho certeza que eles negociariam. Eu vi uma notícia, eu não sei quem que publicou, peço perdão de não falar a fonte, mas que eu vi que o Grêmio queria repatriá-lo, o Palmeiras também queria contratá-lo, então eu acho que é jogador, assim, é jogador de time grande, jogador que sabe decidir. Se ele pegar, tipo, vários jogos, uma sequência de jogos,
ele consegue decidir jogos, ele consegue decidir campeonatos. É um jogador, não vou falar assim, é um jogador fantástico, é, merece estar na seleção. Não, mas tem jogadores que é assim, ó, jogadores muito bons que não estão na seleção, que não estão no patamar da seleção, mas são bons para os clubes. E o Everton Cebolinha é um caso desse. É um jogador que eu traria, que eu faria esse investimento. Eu vi que o salário dele é de 1.200.000. Hoje, para o futebol brasileiro, 1.200.000 não é nada. É, tem jogadores que recebem 2, 3, 4 milhões por mês. E eu acho que também, juntamente com o Renan Lodge, é um investimento que o Cruzeiro poderia fazer. Porque a gente tem que pensar assim, ó, a gente vai disputar 4 campeonatos. 3 principais, né? Que o Campeonato Mineiro é campeonato secundário, é campeonato que o Cruzeiro acho que vai começar com o time reserva, com alguns jogadores da Sub-20. Então vamos falar, três campeonatos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. E como que eu posso falar? E ao mesmo tempo a gente vai disputar as três competições. Então a gente tem que ter não só 11 jogadores bons. A gente tem que ter 20, 22, 25 jogadores bons para que o Matheus Pereira saia, tem uma reposição. O William saia, tem uma reposição. Fabrício Bruno saia, tem uma reposição. E para a gente não jogar com os mesmos jogadores o ano inteiro, porque isso é praticamente impossível de ocorrer. Porque tem desgaste físico, tem lesão, tem suspensão. Então a gente não vai conseguir jogar com os 60, os 70 jogos da temporada. Então, para isso, para a gente mantermos num alto nível, para a gente sempre disputar nas cabeças, para a gente ganhar os campeonatos, a gente precisa ter reposições. E reposições de qualidade. Não adianta nada eu tirar um Gabigol ou um Caio Jorge, que seja, e colocar um jogador bem abaixo dele. Ele não vai retornar em campo. Ele não vai dar o mesmo, como se diz, não vai estar no mesmo ritmo que um Caio Jorge tá, que o William tá, que o Fabrício Bruno está. Então a gente precisa de reforços à altura para disputar posições, não só para ficar no banco. Eu acho que os reservas têm que disputar posições. Vamos supor, o William tá jogando a metade da temporada. Ele começou a ir mal e o lateral reserva começou a ir bem, aí tem que o lateral reserva ser titular. O jogador não pode ser titular pelo nome ou pela carreira que teve até aqui. Ele tem que ser titular pelo que ele tem demonstrado dentro de campo, pelo que ele tem desempenhado nos jogos, né? Então, para a gente conseguir manter uma linearidade de bons desempenhos dentro de campo, a gente precisa ter pelo menos 2 times bons. É como o Flamengo está fazendo. O time reserva do Flamengo é excepcional, é fantástico. E uma coisa, falando do Palmeiras, que é um time invejável, vamos falar assim, de boa fé, não é invejável uma expressão ruim da palavra, mas falando do Palmeiras, o Palmeiras tem 11 jogadores bons. Bons não, tem 11 jogadores excepcionais. Mas o banco deve muito. Aí agora, na reta final agora de 2025, aí o Flaco, até um dado momento da temporada, estava em alta e caiu. Quem que entrava? Luigi está indo mal nos jogos. Então, o Palmeiras não tinha banco. E a gente tem que ter banco para 2026. Porque a gente vai disputar contra o Flamengo, contra o próprio Palmeiras. Aí tem o Boca da Argentina, o River Plate. Então a gente precisa ter um bom banco, um banco que supra as nossas necessidades quando possível. Porque às vezes a metade dos titulares estão desgastados. Aí a gente vai para um jogo decisivo. Quem é que a gente põe? A gente vai pôr o jogador ruim que está sempre no banco ou a gente vai manter os 11 titulares que são excepcionais? Agora, se a gente tiver um banco de reservas bons, de qualidade, que esteja praticamente no mesmo nível técnico dos titulares, aí não há dúvidas. Vamos preservar boa parte dos titulares e colocar o time reserva que não vai mudar nada. Se cair, vai cair um pouco.
Então, eu acho que a gente precisa ter um banco de reservas. Então, eu traria o Renan Lodge, o Everton Cebolinha também. Eu falei no vídeo de semana passada que eu traria também o Gustavo Scarpa, porque o Gustavo Scarpa não atua só como 10. Ele atua como 10, como 7, como 11. Ele atua nas pontas. Quando precisa, ele atua na lateral esquerda. É um jogador que faz um monte de posições e faz bem. E é um jogador que eu traria. E o que vocês acham? Vocês trariam o Renan Lodge, o Gustavo Scarpa, o Everton Cebolinha? Ou vocês trariam outros jogadores? Deixa aí nos comentários, deixa o like, tamo junto.